Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vindo você que está acompanhando a gente do YouTube e você que está aqui no Teatro O. A gente sempre fica muito feliz de receber você aqui. Para toda essa programação acontecer, a gente precisa de doações. Se você quiser contribuir financeiramente com a comunidade, a nossa chave Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. Você já segue a comunidade nas redes sociais? A gente está no Instagram, @umlugarcomunidade, e no YouTube, Um Lugar Comunidade. Por lá, você fica sabendo de todas as nossas programações, como a live de oração com a pastora Akeldan, todas as terças-feiras às 9 horas, a meditação com o pastor Edson todos os dias de manhãzinha, a agenda do Ministério da Família da Comunidade, que se você quiser saber mais informações, só mandar um e-mail para famílias@umlugarcomunidade.com.br, e também o nosso canal do WhatsApp, Um Lugar Comunidade. Só procurar no aplicativo ou entrar pelo link que vai estar lá na nossa bio do Instagram. A gente também tem o aplicativo da comunidade, Um Lugar Comunidade também. Só baixar, se cadastrar para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Para você também que quer expandir a sua experiência em comunidade para durante a semana, a gente tem os PGs e o coral. Os PGs estão espalhados pelo Brasil inteiro. Para você achar o mais perto de você, é só entrar no site umlugarcomunidade.com.br/pequenos grupos. O coral acontece de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, só se cadastrar no site também e aparecer por lá. Último recadinho, eu quero pedir para você, por favor, ou tirar o som do seu celular ou desligar para não aparecer nenhum barulho aqui durante a programação. Hoje a gente vai continuar a série Vida em Abundância, um estilo de vida messiânico, com o pastor Edson Nunes. Você olha comigo? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos em comunidade. Que o Senhor abençoe muito esse culto, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, comunidade. Jesus questiona os discípulos e diz assim: vocês, quem dizem que eu sou? E eles respondem: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que isso quer dizer para nós hoje, nessa manhã? O que quer dizer adorarmos o nome de Jesus? É com esse pensamento, essa questão, que eu quero te convidar a se colocar de pé, para nós cantarmos essas canções a respeito do Cristo, Filho do Deus vivo. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração.
te louvamos, Jesus. Como igreja, como comunidade, nós erguemos as nossas mãos em adoração a Ti. Dedicamos a Ti todas as nossas expressões e manifestações de louvor nessa manhã. As nossas vozes, o nosso louvor, as nossas palavras, o nosso coração, a nossa intenção, para dizer que o Teu nome é santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
Efésios capítulo 3 diz assim: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, experimentar a altura, largura e profundidade do amor de Cristo e assim experimentar e conhecer a plenitude de Deus. Só é possível conhecer e entender a plenitude de quem Deus é nessa experiência de comunhão, nessa experiência comunitária, uns com os outros e desfrutando desse amor. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nós
Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque aqui não é um lugar de alguém, é o lugar de todos. É o lugar de todos porque é o teu lugar e onde tu estás, todos podem estar. Muito obrigado pela oportunidade de podermos, em espírito e em verdade, cantarmos, adorarmos e sentirmos a tua presença. Continue conosco, é o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado. Prazer receber vocês aqui no Teatro Hall do Shopping Pátio Higienópolis. E é um prazer receber você aí no seu celular, no seu laptop, no seu computador, desktop, sei lá onde você está assistindo. É bom ter você também com a gente. A gente está na série Vida Abundante, uma série que é uma homenagem a um dos grandes teólogos do nosso tempo, chamado Jürgen Moltmann, que morreu esse ano. A gente está trabalhando um livro dele, de maneira indireta, que se chama Paixão pela Vida, Vivendo um Estilo de Vida Messiânico. Então essa série se chama Vida Abundante, um Estilo de Vida Messiânico. A gente está trabalhando quais são esses valores do reino, esses valores que Cristo nos ensinou e deixou para a gente buscar viver individualmente e coletivamente também. E um desses valores é a ideia de adoração, de culto, de estarmos juntos, de estarmos reunidos, né? De prestarmos culto, de adorarmos. E a ideia de adorar, de prestar culto, envolve muito de quem a gente é. Envolve muito de uma definição de quem nós somos. Porque a gente está diretamente conectado e relacionado com o que a gente adora e com quem a gente adora. E ao mesmo tempo, como o culto e a adoração é um processo que se repete constantemente, isso também vai definir muito da nossa identidade. Vai dizer muito a respeito do que a gente pensa individualmente e coletivamente. Como o processo de adoração, de culto, ele se dá também coletivamente, ele define mais do que somente o indivíduo, e o indivíduo ele define também a coletividade. E adorar, a maneira como a gente adora, o nosso processo de adoração, vai refletir o que a gente pensa de Deus e vai refletir também o que a gente pensa de nós mesmos e muitas vezes vai refletir o que a gente pensa dos outros também. E são processos curiosos. Não sei como se deu a vida de vocês na relação com a religião, de ir a culto, à igreja, mas tem todo um processo de a igreja ser um lugar de seriedade, de ordem, um lugar onde você não pode sorrir, não pode levantar a mão e cantar ali com muitas emoções, né? Um lugar mais austero. É um lugar onde Deus se faz presente, é santo, e a gente cantava, eu pelo menos cantei muito na minha infância, de silêncio, silêncio, né? Deus está no seu santo lugar, então ficava aquele silêncio sepulcral, porque Deus estava presente. E qualquer piada, qualquer risada, às vezes era motivo, quando você é criança, para um cascudo. Né? Um cascudo. E eu vou contar uma história que meu pai provavelmente não vai gostar, mas é uma história muito boa. A gente morava em Belém do Pará. Meu pai trabalhava lá no hospital em Belém do Pará, muito quente, e a gente ia ir na igreja no sábado, né? E a igreja era uma nave assim e tal, e no final tinha a porta, e uma porta de vidro, e depois da porta de vidro tinha um banheiro. E aí, quando eu fazia bagunça ou não me comportava bem, aí meu pai me retirava da igreja, me levava no banheiro, me dava uma surra, e aí depois eu voltava chorando, né? Aquele soluçadinho assim que a criancinha volta dando, e sentava na nave da igreja. E aí o pastor ficou super incomodado. E aí ele foi e falou com meu pai: doutor Edson, por favor, eu queria te pedir um favor. Queria muito que você não levasse mais seu filho para apanhar no banheiro da igreja. Porque quando eu estou pregando, eu vejo ele saindo, eu já sei que ele vai apanhar e eu já fico desconcentrado. Aí ele volta chorando, eu fico mal, meu coração fica dilacerado e tal.
Eu falei, nossa, que pastor gente boa, né? Preocupado comigo e tal. Então, essa maneira austera, severa com que a gente adorava nesse processo de não pode rir, de não pode falar, de não pode virar para o lado, de não pode ter um momento de descontração, fala muito de quem a gente é, mas fala muito de como a gente vê a Deus, né? Esse sujeito meio um general, meio austero, e que se você fizer alguma coisa ele vai te punir na hora, ou que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E ao mesmo tempo, muitas vezes, você que cresceu numa igreja muito austera, aí você vai para uma igreja, sei lá, que a galera fala em línguas e tal, aí tem um momento que todo mundo começa a falar em língua, aí todo mundo fala junto em língua, aí fica, você não sabe quem está falando, quem está ouvindo, não sei o que lá e tal, fica aquela bagunça e parece que esse Deus é um Deus desorganizado, porque todo mundo fala ao mesmo tempo e grita e tal, papá. Também reflete o que a gente pensa sobre Deus, como a gente vê essa divindade, né? E muitas vezes aqui no teatro, aqui no UOL, às vezes a gente está cantando, ou alguém está pregando, aí alguém solta um glória a Deus, aleluia. Aí uma parte da galera que veio do cristianismo tradicional olha assim, o que é esse maluco, né? Está gritando no meio do sermão e tal, como é que pode? Aleluia, agora ele não pode falar glória a Deus no meio do negócio e tal. Porque diz muito sobre o que a gente pensa de Deus, o que a gente pensa da gente. E esse é um processo complexo e difícil. E eu gosto de pensar em adoração, em culto, nos termos do sábado. Eu gosto de entender esse processo do que é culto, do que é adoração, nos termos do que é o sábado. E se você cresceu numa igreja sabatista como eu cresci, você com certeza já tem na mente várias coisas que aconteceram em relação ao sábado. O sábado ele tem um peso, ele vem carregado de uma série de coisas. Porque o sábado não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquele outro. Tem gente que não lava a louça no sábado, que é pecado. Tem gente que não paga pedágio no sábado, que é pecado. Não pode comer no restaurante, que é pecado, não sei o que lá e tal. E eu cresci nesse ambiente também. E, por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, depois de Belém do Pará, eu morei no Rio de Janeiro. E aí no Rio a gente ia fazer o pôr do sol na praia. Eu já falei isso também uma outra vez. E aí tinha toda uma negociação, que você ficava olhando o mar, mas você não podia entrar no mar. Você só podia entrar no mar depois do pôr do sol. Nas horas do sábado não podia entrar no mar. E aí você, criança, você ficava tentando negociar. Não, mas eu vou tirar o sapato, eu vou só botar o pé. Não, o pé tudo bem, mas não pode subir do tornozelo e tal. E aí esse processo é curioso. E tem também a tradição judaica. Na tradição judaica antiga, moderna, tem um monte de coisas que pode e não pode fazer no sábado. A ideia de muitas vezes até de escovar o dente, não pode escovar o dente, não sabe o que é um prazer, é uma coisa, tomar um banho e tal. Então o sábado é o dia do não, é o dia que não pode e tal. E você carrega essa visão do sábado como um dia da restrição e tudo. E isso impacta a maneira como você adora, porque a adoração vira restrição. O culto vira restrição. Restrição a coisas, restrição a música, restrição a pessoas. Porque certo tipo de pessoa não pode adorar junto, não pode cultuar junto. Então você restringe. E Deus vira um cara que restringe. Isso impacta a maneira como a gente vive e experimenta a religião. Mas quando você pensa no sábado em termos bíblicos, ele tem uma tonalidade diferente. Por exemplo, você pensa lá no sábado, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, diz lá que Deus terminou toda a sua obra, descansou no dia de sábado, no 7º dia e tal. E antes desse descanso, no finalzinho do 1º capítulo de Gênesis, quando Deus termina no 6º dia a obra de criação, ele termina o ser humano, os animais, tal, dá comida, tal. Vocês lembram que a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. Durante todos os dias tem lá, menos no 2º dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí chega no 6º dia e viu Deus que era muito bom. Tudo era muito bom. O ser humano era muito bom. A terra era muito boa, as árvores eram muito boas, tudo era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom, então ele termina. Então as coisas são boas. Tem coisa boa, tudo é muito bom. E Deus termina. E ele termina a obra dele. A criação não faz nada. Quem faz é Deus. Deus cria. E ele termina a obra dele. Guardem isso, guardem essa ideia, que ela é muito importante. E aí o verbo que aparece lá no capítulo 2, verso 1 a 3, é o verbo hebraico shavat, da onde vem o substantivo shabat,
que significa sábado, que a gente traduz como sábado. E Shavat tem a ver com cessação, com terminar, com concluir um ciclo. Então Deus conclui um ciclo. Deus termina alguma coisa, Deus cessa de fazer. Mas Shavat também está associado com a celebração do final desse ciclo. Então, o final de uma coisa é um motivo de celebração. Deus termina, Deus cessa, Deus celebra, Deus se alegra com aquilo que ele terminou. E é por isso que, por exemplo, na tradição judaica, o sábado não se pode jejuar. O sábado não se jejua na tradição judaica, por quê? Porque é um dia de festa, é um dia de alegria, você não pode jejuar. Você só jejua no sábado se o dia da expiação cair no sábado. Aí tudo bem, é a única exceção em que você pode jejuar no sábado, porque o sábado é o dia de alegria, é o dia de festa. É o dia que você come bem, você come aquela lasanha maravilhosa, aquele queijo derretido e tal. É o dia de comer bem, de se alegrar, de ficar feliz. Porque é o dia que você conclui o ciclo. Mas quem conclui o ciclo? Deus. Não você. Deus. Isso fica mais claro ainda quando a gente pensa no quarto mandamento. A gente abre lá, Êxodo capítulo 20, do verso 8 em diante. Ela diz, lembra o dia de sábado para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro, nem o animal. Ninguém vai fazer nada. Porque em 6 dias Deus fez os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. E no 7º dia ele descansou. E por isso Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Maravilha. Agora olha que interessante o balanço desse texto. Diz que você lembra para santificar, porque Deus santificou. Então você santifica porque Deus santificou. Diz que você faz a sua obra em 6 dias, porque Deus fez a obra dele em 6 dias. Então você tem um paralelo, inclusive, com os mesmos verbos. Você santifica, Deus santifica. Você faz, porque Deus fez. E aí tem um que não é paralelo. Quer dizer, você não vai fazer nenhum trabalho, porque Deus descansou. E aqui é interessante, o descanso não está para o ser humano. Para o ser humano é o não trabalho. Você não trabalha porque Deus descansou. Então aqui é interessante, você tem o princípio da imitação de Deus. Deus santifica, você santifica. Deus fez em 6, você faz em 6. Aí quando chega no descanso, fala assim, Deus descansa, você não trabalha. Não tem um paralelo entre o descansar para o ser humano. Não é o mesmo verbo, não é a mesma palavra. Deus descansou, você não trabalha. O descanso não é teu. O teu é o não trabalho. O descanso é de Deus. Então você imita Deus. Ele santifica, você santifica. Mas na hora do descanso, você não descansa, você não trabalha. É diferente. E aí que a gente começa, né? Se você é curioso, minimamente curioso, o que você vai perguntar? O que é esse negócio do descansar de Deus, né? Aí você é curioso, vai olhar lá, opa. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, não é o verbo shavat que aparece para descanso, é o verbo nuar, da onde vem o substantivo menuhá. Opa, é outro verbo para descanso. Aí você começa a estudar esse verbo, de onde é que está esse verbo, tal. E o verbo nuar com o substantivo menuhá vai aparecer maiormente ligado aos textos que falam do santuário. O santuário é chamado de lugar do descanso de Deus. Diz que Deus descansa os seus pés no santuário. Santuário é chamado de lugar de descanso de Deus, onde Deus descansa. O que acontece no santuário? É interessante aqui, né? Vamos pensar como é que surge o santuário, né? Pelo menos aqui na nossa narrativa, de maneira clara. A gente pode trabalhar uma questão em Gênesis, mas a gente faz isso depois. Deus reúne o povo, Deus tira o povo do Egito, Deus liberta o povo, leva até o Sinai, dá os mandamentos. Fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí depois dos mandamentos ele dá mais mandamentos. Depois dos 10 mandamentos ele fala, não, quando vocês entrarem na terra, vai ter o ano sabático, os escravos vão funcionar assim, as leis sociais e tal. Ele dá uma série de outras leis. E aí ele fala, e aí?
Aí o povo fala, tudo que Deus falou, nós faremos, a gente vai obedecer. Aí Moisés asperge sangue em todo mundo e tal. Aí logo depois começa o capítulo 25 de Êxodo, e diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o santuário tem um objetivo. Qual é o objetivo? Deus habitar no meio do povo. E o que vai rolar? O santuário é para Deus, não é para você, não era para o povo, era para Deus. Deus vai habitar, o lugar dele é o lugar do descanso dele. E o que vai rolar no santuário? Qual o serviço que rola no santuário? Ah, vocês vão fazer o que eu falei? Não vão, eu sei que vocês não vão. Vocês vão quebrar a aliança, vocês vão desobedecer. Mas eu já arranjei um jeito de resolver isso. Como é que a gente vai resolver isso? Vocês vão no santuário, vocês vão oferecer um sacrifício. O sacerdote vai pegar o sangue do sacrifício, vai entrar e vai interceder por vocês e vocês vão ser perdoados. E uma vez por ano, além do perdão, vai ter a questão da expiação. 2 etapas, perdão e expiação. Então o santuário vai oferecer para vocês perdão e expiação de pecados. O santuário vai salvar vocês. Salvar vocês do quê? Do que Paulo chama de a lei áurea. O salário do pecado é a morte. Essa é a lei áurea. Mas o serviço santuário vai prover uma solução para vocês, vai prover salvação. Então o lugar aonde a salvação acontecia, aonde perdão e expiação de pecados aconteciam, é o lugar que é chamado de descanso de Deus. É o lugar do descanso de Deus, ou seja, quando Deus descansa, o que significa que Ele está fazendo? Salvando. Julgando para salvação. Oferecendo graça. Oferecendo misericórdia. Por isso que em Êxodo capítulo 20, você não descansa. Você não pode se salvar. Você não pode se oferecer graça. Você não pode se oferecer misericórdia. Quem oferece é Deus. Só Ele pode. Por isso que você não descansa, você entra no descanso de Deus, segundo Hebreus. Você entra no descanso de Deus, porque você entra na graça dele, na misericórdia dele, na salvação que ele oferece. E aí a gente volta para a criação. Não é a tua obra, é a obra de quem? De Deus. O sábado não é o dia da tua obra, o sábado é o dia da obra de Deus. É esse o conceito. Portanto, eu me lembro do dia de sábado, e eu não trabalho no dia de sábado, porque eu reconheço que o meu trabalho não é suficiente, que o meu trabalho não salva, que o meu trabalho não resolve nada, que o meu trabalho não me leva a lugar nenhum, que o meu trabalho nunca termina. Eu nunca concluo o trabalho, quem conclui é Deus. O trabalho dele que é suficiente, é o trabalho dele que salva. Então o sábado é o dia da graça. Porque eu reconheço que as minhas obras não me salvam, que as minhas obras não trazem graça para mim mesmo nem para os outros, mas é a obra de Deus que traz graça. É o que Ele faz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o descanso de Deus que Ele oferece. Agora a gente pega o sábado e a gente transforma o sábado num dia de obras. Num dia do que eu faço. Num dia do que eu deixo de fazer. E eu justifico a minha vida, eu justifico a minha religião, a minha espiritualidade a partir da minha própria obra. Do que eu faço e deixo de fazer no sábado. Então o sábado se transforma num fim nele mesmo. Ao invés de reconhecer a graça e a misericórdia que só podem vir de Deus. E aí eu quebro exatamente o espírito do sábado. Se o sábado, a obra importante é o que você faz, o sábado está centrado em você. No seu trabalho ou naquilo que você deixa de fazer. E aí, realmente, qualquer coisa pode ser pecado no sábado. Porque se a obra é tua, se o trabalho é teu, então o que você faz ou deixa de fazer no sábado é de suma importância. E aí a adoração fica centralizada em quem? Em você.
E a gente se reúne para se adorar no que a gente faz e no que a gente deixa de fazer. Porque a obra importante é de quem? É a minha. O centro da minha religião é quem? Eu mesmo. O que eu faço, deixo de fazer. Por isso que quando o texto fala assim, você não vai trabalhar porque Deus descansa, ele está dizendo o seguinte, a obra importante não é a sua. A obra importante é de Deus. O trabalho importante não é o seu, é o de Deus. Existe uma coisa que só Ele pode fazer. Salvação é só dele. Só Ele pode oferecer. A graça é só dele. Só Ele pode oferecer. A misericórdia é só dele. Só Ele pode oferecer. E o sábado é o dia que você vai reconhecer isso. Aí a gente tem que lembrar de outra dimensão do sábado também, porque o sábado é maior que o dia. E a gente reduz o sábado a um dia, mas ele é maior que o dia. Porque lembra que tem um ano sabático, tem o ano do jubileu, a gente já falou sobre isso, Levítico capítulo 25, vários textos, Êxodo e tal. Lembra que a gente já falou disso? O sábado é remissão para a terra, o sábado é remissão para o pobre. O sábado é o dia que o escravo é liberto. O ano sabático, o ano do jubileu. E os profetas vão martelar isso daí. Isaías vai falar, Isaías 58, Isaías 61. Vai falar que esse sábado do jubileu é o ano aceitável do Senhor, onde vai ter libertação, salvação para todo mundo. E aí Jesus entra na sinagoga, no dia de sábado. Lucas capítulo 4. E ele é chamado à leitura. E ele abre o rolo do profeta Isaías. E ele lê Isaías 61. E ele diz, chegou o ano aceitável do Senhor, o ano que vai ter libertação, que os cegos vão ver, que os coxos vão andar, que os pobres vão ser restaurados e tal, e tal, e tal, e tal. Termina de ler Isaías, ele senta. E ele diz o quê? Vocês lembram? Hoje se cumpriu. Eu estou trazendo o descanso. Eu sou o descanso de Deus. Eu vim trazer o jubileu. Eu vim trazer a restauração de todas as coisas. Eu vim trazer o descanso final de todas as coisas. E aí a galera fica louca, pega em pedra para apedrejar Jesus. Tá maluco? E qual é a obra de Cristo que é o centro da fé cristã? Vida, morte e ressurreição. É o que a gente celebra. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nós celebramos o cumprimento do serviço do santuário em Cristo, que traz salvação, graça e misericórdia para todas as pessoas. Nós celebramos o descanso de Deus. E o descanso de Deus é Cristo. Aí a gente entende uma outra passagem que é fenomenal. Marcos capítulo 2. Jesus cura no sábado. Jesus faz um monte de obras no sábado. Um monte de trabalho no sábado. Aí o pessoal vai reclamar com ele e fala assim, você acha que meu pai parou de trabalhar? Meu pai não para de trabalhar no sábado. Porque o trabalho de Deus é salvar, e ele não para em nenhum momento. E aí no meio da discussão ele cita o exemplo de Davi e tal, uma discussão teológica, e ele conclui. Então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não é a nossa obra ou a nossa ausência de obra que define o sábado. O que define o sábado é a ação de Deus, é a obra de Deus, é a graça de Deus. É o que ele oferece na cruz, na ressurreição. É a possibilidade de nós, ao invés de morrermos, vivermos. Aí ele conclui. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E aqui a gente pode entender de uma maneira meio básica. Que diz o texto lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí Salomão, em Provérbios 8, vai dizer que o princípio da criação de Deus é a sabedoria. E através da sabedoria Deus fez todas as coisas. E aí João, no capítulo 1, vai dizer que o princípio da sabedoria de Deus, o princípio de Deus é Jesus. É o verbo encarnado. Então a gente pode entender de alguma maneira aqui que Jesus está dizendo assim, eu sou Senhor do sábado porque eu criei o sábado. Fui eu que fiz todas as coisas. Seguindo esse conceito teológico lá de Salomão em Provérbios 8, de João em capítulo 1. Beleza, mas a gente pode entender de outra maneira também. Ligando com Lucas, ligando com a obra de Cristo, de morte e ressurreição. Ligando com os ensinos de Cristo que diz, eu vim trazer vida para vocês, e vida abundante.
Quando a gente conecta com isso, a gente entende que Jesus está dizendo o quê? Eu sou o descanso de Deus. Eu sou a graça encarnada de Deus. Eu sou a presença de Deus que salva. Por isso que Hebreus vai dizer que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E vai dizer isso no contexto de exaltação da obra e do ministério de Cristo. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que sacerdotes, Cristo é maior que tudo. Porque as coisas eram sombra, mas Cristo é a realidade. Então o sábado que vocês guardam é uma sombra. E a realidade é Cristo. Ele é a aliança de Deus com os homens. É a obra dele que vocês celebram, porque a obra dele é a obra plena. É o trabalho completo. É o trabalho suficiente. É o trabalho de uma vez por todas. Essa é a obra de Cristo. E aí a gente junta todas essas coisas para entender que o sábado é maior que um dia, porque ele é um conceito gigantesco que envolve justiça social, que envolve cura, que envolve restauração, que envolve eternidade, que envolve todas essas coisas, tudo misturado. E a gente entende que não se trata de um dia, mas se trata de um dia que permeia todos os dias. E a gente começa a entender o negócio, opa, a adoração não está conectada com um dia e com um lugar. A adoração está conectada com uma pessoa que influencia todos os dias e todos os lugares. E aí a gente tem que entender uma coisa, que a gente compartimentabiliza as coisas. E a gente diz que a adoração é um momento de ápice espiritual e religioso, culto, como se fosse um momento, um lugar em que a gente adora, um dia em que a gente adora. E aí olha como é que funcionam as coisas. Do início ao fim, o sábado é mais que isso. Ele fala, o sábado foi feito por causa de vocês, não vocês por causa do sábado. Que o sábado veio para solucionar, para resolver um problema. Para ser o espaço de graça, de salvação, de amor. Aí vamos construir aqui um raciocínio. Complexo, mas é rápido. Você tinha várias leis civis nos outros povos mesopotâmicos, como leis contra adultério, contra roubo, contra um monte de coisa. Um monte de leis. Quais dos chamados 10 mandamentos das 10 palavras? É que Deus aglutina tudo em um corpus legal. Não tem divisão do que é lei civil, do que é lei... Não tem... Se você roubar, você descumpriu uma lei civil. Não. Tudo se transforma numa questão espiritual e religiosa. Tudo. Quando ele mistura não terás outros deuses diante de mim com não adulterarás, ele está basicamente dizendo o seguinte, o que você faz para o outro é igual ao que você faz para mim. Então, seu comportamento social não existe fora do seu comportamento religioso e espiritual. Tudo é religioso, tudo é espiritual. E o que você faz para os outros tem a ver com o que você faz para mim. É igual. Não terás outros deuses diante de mim. É igual. Não furtarás. Não farás para ti imagem de escultura. É igual. Não dirás falso testemunho. É igual. Tem o mesmo peso. Não tem um que tem mais peso que o outro. Tem o mesmo peso. Então Cristo está dizendo o seguinte, não existe uma lei religiosa espiritual. Deus está dizendo, não existe uma lei religiosa espiritual. Toda a sua existência é espiritual e religiosa. Toda a sua existência tem a ver comigo. Com o seu relacionamento comigo. Se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. E eu dou para vocês um novo mandamento. Qual é? Amem-se uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso daí. Por quê? Porque para me amar, você tem que amar o outro também. E Tiago vai dizer o seguinte, olha, amar a Deus é subjetivo, a gente pode ter dúvidas aqui, julgar, né? Ficar um negócio meio complexo. Então eu vou dizer o seguinte, a lei se resume em amar o próximo. Não terás outros deuses diante de mim. É subjetivo. Não dirás falso testemunho é objetivo.
é para o outro. Ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. Ele não está pegando a lei e jogando fora. Ele está dizendo o seguinte, sabe, tudo isso que vocês estão performando exteriormente, vocês perderam o foco. O foco é o amor. É a prática do amor ao outro. E aí vocês, quando praticarem o outro, estão praticando para mim. Só que não é no dia de culto. Não é no dia que você vai na igreja. É todos os dias. Ou seja, viver um estilo de vida messiânico é entender que não é o dia de culto, o lugar de culto, o dia da adoração, o lugar da adoração. É a vida de adoração. São todos os lugares de adoração. No seu trabalho você adora. No trânsito, isso é muito difícil para mim. No trânsito você adora. Você está entendendo? No seu dia a dia, no casamento, você adora. No seu relacionamento com o seu querido, querida, você adora. No relacionamento com seus filhos, você adora. Com seu chefe. Com todas as pessoas ao seu redor, você adora. A expressão de adoração não é restrita a um dia e a um lugar. Ela permeia tudo. Quando você começa a entender o sábado nessa outra dimensão, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque não é um dia no final de uma semana, mas é um dia que permeia todas as semanas. Não é um dia que eu me encontro com Deus e que eu amo a Deus e que eu amo ao próximo. São todos os dias que eu amo a Deus e amo ao próximo. Não é algo que eu deixo de fazer ou faço, é algo que Deus faz em mim e através de mim. E o processo de adoração não é um dia, um lugar, mas são todos os dias em que eu vivo uma vida, um estilo de vida messiânico. Porque tudo que eu faço é espiritual. Porque tudo que eu sou é espiritual. O sábado é essa materialização do amor, da graça, da misericórdia. Esse é o descanso de Deus, que a gente entra nele. Quando a gente aceita o amor dele. Quando a gente entende que o amor dele é suficiente. Quando a gente vive esse amor com as pessoas que estão ao nosso redor. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a obra dele que traz descanso, é a obra dele que é o descanso. E é essa obra que alcança cada um de nós, para transformar a nossa adoração em um dia, numa vida de adoração todos os dias. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado por essa realidade profunda, bonita e transformadora do sábado. Nos ajude a vivê-la. Nos ajude a entendermos que esse amor derramado sobre nós, por nós, em nós, precisa ser compartilhado e vivido todos os dias, todos os momentos, numa vida de adoração, numa vida em que o Messias é exaltado, que a morte e a ressurreição dele são realmente importantes e transformadoras na nossa vida. Nós entregamos mais uma vez em tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Pode nos separar do amor que nos conquistou, que com sangue comprou, e na cruz
se a cruz já pagou e se Cristo morreu, mas ressuscitou, não há morte, não há dor, não há tribulação que seja maior que o teu amor, não há vida, não há perseguição, não há nada no mundo maior que o teu amor. Quem pode nos separar do amor que nos conquistou, que com sangue comprou e na cruz nos amou? E quem pode nos condenar se a cruz já pagou e se Cristo morreu, mas ressuscitou, não há morte, não há dor, não há tribulação que seja maior que o teu amor, não há vida, não há perseguição, não há nada no mundo maior que o teu amor, não há morte, não há dor, não há tribulação que seja maior que o teu amor, não há vida, não há perseguição, não há nada no mundo maior que o teu Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês, bom sábado e até semana que vem.